Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência à nossa aula. Tá? A gente então fez a configuração do nosso Visual Studio Code. Está tudo pronto para a gente começar a codificar. Mas antes da gente começar a codificar, quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Isso aqui é o GitHub da empresa chamada Kaelon. Essa empresa ela fazia cursos. Hoje ela faz parte do grupo da Alura. Mas o que eu quero indicar aqui para vocês é uma apostila de HTML e CSS. Em github.com/kaelon e você consegue encontrar aqui uma apostila de HTML e CSS. É muito legal essa apostila porque ela vai ensinar HTML e CSS a partir de um projeto prático. Tá? Então, vai ter aqui a estrutura dos arquivos, do projeto, tá? Onde baixar algumas informações, os arquivos iniciais, para você fazer o download, ó, primeiros passos com HTML, onde ele vai explicar bem do básico também, bem do zero, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. Então vale muito a pena se você prefere um material estruturado que você pode ir lendo e seguindo. Ó. Então é bem interessante que esse material para quem está começando, tá? E aí vamos voltar então para o nosso VS Code. Aqui no VS Code a gente vai usar um atalho para ele digitar um código para a gente. Qual atalho que é? É o Shift exclamação. Apertou o Shift exclamação, ele já vai aparecer uma exclamação e 3 exclamações. A gente vai apertar o Enter em uma exclamação, que é essa abreviação Emmet. Ele vai criar um código aqui pra gente. Esse código já tem uma página web montada com ele. Como a gente faz para ver essa página? Primeira coisa, salvar. Então, aperta Ctrl S. Eu falei lá no último vídeo sobre a bolinha que aparece aqui, se está salvo ou não. E a dica que eu dei foi ativar o salvamento automático. E aí, se você fez a instalação das extensões que eu sugeri, ele vai ter o botãozinho aqui, ó, Go Live. Então você clica no Go Live e ele vai abrir para você o navegador já com a sua página. Se por um acaso você não instalou esse extensão Live Server, volta aqui no Visual Studio Code, vai lá em Extensions e procura o Live Server. Aqui, ó. Faz a instalação dele porque vai ajudar muito. Bom, uma vez que a gente clicou no botão do Live Server, ele vai mudar aqui embaixo, ó. Vai ficar aparecendo Port 5500. Quer dizer que ele criou um servidor, afinal, Live Server, para criar um servidor ao vivo. Isso quer dizer que agora você pode deixar ele aberto, não precisa mais fechar o navegador. E qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, faz uma alteração. Vou escrever aqui meu nome, ó, Kuto. Vai lá no navegador e automaticamente ele já refletiu uma mudança. Bom, agora vamos entender esse nosso código. Eu mostrei aqui para vocês. Exclamação Enter, ele gerou um código automático. Esse aqui é o esqueleto de toda página web que a gente for fazer. Tá? Eu vou explicar ele de uma forma muito simples. Você pode sempre ir aprofundando, ir numa inteligência artificial, no chat GPT lá, pedir uma explicação um pouco mais detalhada para ele. Eu vou explicar basicamente o que a gente precisa. O que a gente precisa saber para poder trabalhar aqui. Então, a primeira informação é esse daqui, ó, doctype HTML. Isso aqui indica a versão do HTML que a gente está trabalhando. Sim, o HTML tem versões. Lá atrás, a gente precisava indicar uma versão HTML1, HTML2. Hoje, a gente coloca só HTML e ele vai trabalhar com a versão mais recente do HTML. Tá? Essa segunda linha, onde tem HTML, lang igual a n. Eu tenho três informações. Eu tenho um comando, tá?
tudo aqui em HTML que está dentro de maior e menor, né? Esse no caso aqui, maior e o menor aqui, a gente chama de comando ou de tag. Tá? Comando ou tag. Pode chamar dos dois, não tem problema. Então são as tags HTML ou os comandos HTML. Bom, toda tag HTML, vamos abrir aqui uma tag chamada HTML. Você olhar lá embaixo, ele está fechando, ó. Como assim fechando? Toda tag que tem a barra significa que ela está sendo fechada. Algumas tags não são necessárias fechar. Você olhar aqui, ó, tem uma tag meta que não está fechando em lugar nenhum. Elas fecham em si mesmo. Tá? Então você não precisa em algumas tags. Bom, mas as tags que necessitam ser fechadas, você vai ver que ela tem um barra e o mesmo nome da tag, ó, barra HTML. Bom, o que essa tag HTML significa? Ela representa, tá? Ela quer dizer, ela informa ao navegador que tudo que a gente vai escrever agora é HTML. E aí tem uma coisa muito importante, que é esse lang. Então isso é a tag. Isso daqui é um parâmetro dessa tag. Tá? Então uma configuração do HTML. Então eu vou informar para o meu navegador qual a linguagem do site que eu estou trabalhando. E que isso é importante. Você já entrou num site e apareceu para fazer a tradução automática do site? Isso quer dizer que o seu navegador, o seu Google Chrome ou o seu Edge está em português, está no idioma português. E o site que você acessou está com o lang em outro idioma. Ele vai oferecer para você, então, traduzir. Então, aqui a gente sempre vai colocar um PT-BR. Porque os sites que a gente vai escrever vão ser em português Brasil. E aí, quando a gente abrir no navegador, ele não vai pedir tradução. Aí eu tenho outra tag aqui, ó, que é a head. E observa aqui, dentro da head, eu tenho mais 3 tags. Isso é importante dentro do HTML, que é manter a organização. Então, observa que essas tags que estão dentro do head, tem um espacinho aqui, ó, para indicar que elas estão dentro do head. Eu bater o olho e já fica fácil de ver. O nome disso é indentação. Então, é uma coisa muito importante aqui para você trabalhar. Então, a gente normalmente usa a tecla Tab para fazer uma indentação. Vou apagar aqui, ó. Apaguei essa indentação. Percebe que fica mais difícil de perceber que esse meta está dentro do head? Eu aperto Tab uma vez e ele indentou aqui para mim. Bom, aí tudo que tiver dentro do head são informações que são passadas para o navegador. Ela não fica visível para o usuário de uma forma assim explícita. O title até fica, mas a gente vai falar dele. Tá? Então, por exemplo, esse primeiro meta, ele está falando que o conjunto de caracteres, ou seja, o char7, vai ser o TF8. Quer dizer que esse conjunto de caracteres são caracteres que têm acento, tem caracteres especiais. Então, ele não vai dar erro no seu site se você trabalhar com qualquer caractere. O segundo meta, lembra que eu falei que tem os parâmetros? Que o lang é o parâmetro, o char7 é um parâmetro do meta. Aqui nessa segunda linha, na linha 5 na verdade, eu tenho um outro meta, porém com mais parâmetros. Então eu tenho o parâmetro name e eu tenho o valor desse parâmetro chamado viewport. Aqui de uma forma simples é o zoom da sua página. Tá? De uma forma bem simples. Então ele está falando que o viewport, a forma de visualização dele, ó, vai ser a escala inicial 1.0. A largura do dispositivo e escala inicial 1.0. Então ele está falando, ó, você vai inicializar a minha tela, o meu site no zoom normal. E aí a gente vai aqui para o title. O title, ele é o título que vai ficar na aba do navegador. Observa que está escrito document. E lá no meu navegador, olha aqui em cima, ó, na abinha, está escrito document também. Vamos trocar. Vamos trocar. Colocar aqui currículo. A gente vai fazer
um site aqui, o nosso projeto, né, que a gente vai trabalhar. É como se fosse o seu currículo pessoal. Bom, uma vez que eu fiz isso, ele já está salvo. Eu vou lá no navegador novamente e perceba que ele já mudou aqui em cima, ó, currículo. Esse ícone a gente também consegue mudar, a gente vai ver depois como é que muda. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer. Vou voltar no meu Visual Studio Code. E eu fecho o head, ou seja, todas essas informações que são passadas para o navegador foram fechadas aqui. E eu começo o body, ou body, tá? Ou body. E aqui sim ficam as informações que vão ser o seu site, que vai ser o seu site propriamente dito. Então, o que eu escrever aqui no body, Guto Xavier, ele vai ser mostrado no que a gente chama de corpo da página. Dá uma olhada, deixa eu ir lá no meu Chrome. Olha aí, ó. Corpo da página. Posso ainda fazer uma tag, colocar uma tag aqui, ó, de título. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai lá, volta no navegador. Ele está apresentando o meu nome como um título. Bom, para a gente finalizar essa parte aqui, nós vamos lá no GitHub Desktop e a gente vai realizar o nosso primeiro commit. O que é o commit? É o versionamento desse nosso código. A gente falou que o GitHub serve para versionar código. Então a gente vai fazer o primeiro versionamento. É interessante você colocar aqui um título. Então o título que eu vou colocar aqui é estrutura inicial. E se você achar necessário descrever, você tem aqui o description que você pode colocar. Tá? Isso aqui é importante porque isso significa que o seu código está sendo bem documentado. Então, alguém que for ver lá o seu repositório no GitHub vai ter uma ideia de como você construiu o seu código. Isso é muito legal. Feito isso, clica aqui no Commit File to Main. E agora, clica aqui em Publish Repositório. Quando você clicar aqui no Publish, o que ele vai fazer? Ele vai enviar isso para o GitHub. Até este momento não tinha enviado. Essa opção, ó, Keep this code private, você deixar ela marcada, ninguém consegue acessar. Como eu quero que qualquer um acesse, alguém pesquisar lá, um desenvolvedor, e me ache no GitHub, eu vou desmarcar essa opção. Agora fica público para qualquer um acessar. Clica aqui, ó, Publish Repository. Clica em View on GitHub. E ele vai abrir o nosso navegador. E pronto, o nosso código está versionado lá no GitHub. Já tem nosso arquivo aqui, o index.html. Tá com o nosso commit estrutura inicial. Tá tudo bonitão aqui para a gente continuar nosso trabalho. A gente volta no Visual Studio Code. E para a próxima atividade, a gente vai continuar o nosso currículo e fazer a estrutura dele.